Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Viveração Podcast, onde mergulhamos nas profundezas dos relacionamentos e na busca pela saúde emocional na comunidade LGBTQIA+. Aqui, vamos explorar cada tópico com sensibilidade e empatia, buscando entender as nuances e desafios que fazem parte da nossa jornada afetiva. Hoje, queremos nos aprofundar nos desafios dos relacionamentos na era digital. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde as redes sociais e aplicativos de mensagens desempenham um papel significativo em nossas vidas. Contudo, é importante refletir sobre como essa hiperconectividade afeta a nossa forma de nos relacionarmos. Será que a busca por validação virtual pode mascarar nossas reais necessidades emocionais? Vamos conversar sobre como podemos estabelecer conexões mais autênticas e significativas, mesmo nesse cenário digital. Quando se trata de saúde mental nos relacionamentos, precisamos dedicar um tempo genuíno para compreender as complexidades que a comunidade LGBTQIA+ enfrenta. O preconceito, a discriminação e a falta de representatividade podem impactar profundamente nossa saúde emocional. Mas, como a busca por uma sociedade mais inclusiva e respeitosa pode contribuir para o bem da saúde mental e emocional de todos? E agora, falando sobre autocuidado e bem-estar, vamos pensar. Cuidado de si é um conceito filosófico que abrange a ideia de se conhecer profundamente, compreender nossas emoções e necessidades e agir em prol do nosso próprio bem-estar. Isso vai além de uma prática individualista e também envolve a resistência às normas opressivas da sociedade. Como podemos usar essa filosofia em nossas vidas, desenvolvendo uma relação amorosa conosco mesmos e com os outros? O cuidado de si diz respeito a uma prática de autoconhecimento, autoestima e autodeterminação, por meio da qual o indivíduo busca aprimorar sua existência e sua relação consigo mesmo. Assim, o cuidado de si é uma prática na qual nos entendemos profundamente, compreendemos nossas emoções e necessidades e agimos em prol do nosso próprio bem-estar. O cuidado de si não é apenas uma busca pelo prazer ou satisfação pessoal, mas sim uma forma de resistir às normas e padrões da sociedade. Ao nos cuidarmos, estamos nos empoderando e nos libertando de concepções pré-estabelecidas sobre como devemos ser e viver. Essa filosofia nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer nossas necessidades emocionais e psicológicas, promovendo o autodescobrimento e a autorreflexão. Ao praticar o cuidado de si, nos tornamos mais capazes de estabelecer relações autênticas, pois compreendemos nossas próprias emoções e, principalmente, nossos limites. No contexto da comunidade LGBTQIA+, aplicar o conceito de cuidado de si pode ser uma ferramenta poderosa para promover relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Isso envolve o desenvolvimento de uma relação de amor próprio e autoaceitação, bem como a compreensão de nossas próprias necessidades emocionais e limites. Ao nos conhecermos profundamente e cuidarmos de nosso bem-estar, estamos mais preparados para estabelecer conexões afetivas mais genuínas e influentes com outras pessoas. A partir do cuidado de si, podemos resistir às normas e expectativas sociais impostas sobre como devemos nos relacionar e como devemos ser em nossas conexões amorosas. Isso nos permite estabelecer laços mais autênticos, baseados principalmente na comunicação aberta, no respeito mútuo e na reciprocidade emocional. O autocuidado nos capacita a estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos e reconhecer algo que não está confiante para o nosso bem-estar emocional. Além disso, o cuidado de si nos ajuda a enfrentar os desafios da nossa comunidade em relação à saúde mental nos relacionamentos. Ao entender nossas emoções e necessidades, podemos buscar apoio e recursos adequados para lidar com questões como preconceito,
e falta de representatividade, que podem impactar nossa saúde emocional. Promover o cuidado de si na comunidade LGBTQIA+, é também um ato de resistência contra as normas opressivas ou estereotipadas que podem afetar nossos relacionamentos. Isso nos permite viver de forma mais autônoma e verdadeira, conectando-nos com outras pessoas que inspiram nossos valores e compreendem nossas experiências. Profundo, né? Dá para pensar um montão de coisas. E aí, vamos parar um pouco e pensar sobre amor próprio e aceitação? Como você tem cuidado de si mesmo ultimamente? A aceitação pessoal é um caminho poderoso para construir relacionamentos autênticos. Ao nos amarmos e respeitarmos, estabelecemos conexões mais genuínas com os outros, baseadas na reciprocidade e no entendimento. Mas tem mais uma coisa que não podemos esquecer de celebrar nesse papo: a diversidade dos relacionamentos LGBTQIA+. Cada pessoa traz consigo uma identidade única de gênero e orientação sexual. E é justamente essa diversidade que enriquece nossas conexões afetivas. Não é super interessante pensar nas experiências de diferentes indivíduos e aprender com suas vivências e fortalecer nossa compreensão sobre o quão rico e plural é o mundo das relações na nossa comunidade? Isso é super importante, gente, e faz parte da desconstrução de nossos preconceitos, de nossos medos e ajuda a melhorar nossas relações. E que tal pensarmos além disso tudo nas relações intergeracionais? Esse é aquele momento de troca e aprendizado mútuo, onde as experiências das gerações passadas podem iluminar o caminho para a juventude LGBTQIA+. Vamos valorizar e preservar nossas raízes enquanto abrimos espaços para novas perspectivas e conquistas. Mas pensando um pouco nas relações intergeracionais, afetivos-sexuais, vamos ainda mais longe. Essas são conexões afetivas e românticas entre pessoas de faixas etárias diferentes. Elas se manifestam em casais onde um dos parceiros é mais jovem ou mais velho, e devem ser baseadas em respeito, consensualidade e compatibilidade emocional, independentemente da diferença de idade. Essas relações desafiam estereótipos e preconceitos, e o que realmente importa é o amor e o cuidado mútuo entre os envolvidos. Como em qualquer relação, as relações amorosas intergeracionais também podem enfrentar desafios específicos relacionados à diferença de experiências de vida, perspectivas e expectativas. A comunicação aberta e a compreensão mútua são essenciais para superar esses desafios e construir uma relação amorosa sólida e enriquecedora. Então, pessoal, agora que conhecemos um pouco mais sobre o que vem por aí no Viveração Podcast, preparados para embarcar nessa jornada de descobertas e conexões genuínas, vamos juntos desbravar os caminhos da vida afetiva na comunidade LGBTQIA+. Hoje vamos receber Rogério Melo, psicólogo, doutor e mestre em Psicologia e Sociedade pela Unesp de Assis, em São Paulo, membro do grupo de pesquisa Psicoqueer, membro do catálogo de artistas queer do Sexbox Brasil. Atua no acompanhamento psicológico de pessoas LGBTQIAPN+, terapeuta psicossexual, trabalhando com saúde sexual e prazeres. E claro, adoraríamos ouvir o que vocês têm a dizer sobre esses temas, suas histórias e experiências. Acessem nossas redes sociais. Estamos esperando por vocês. Estamos em quase todas as redes sociais. Vocês podem falar conosco nos nossos grupos no Telegram, no Twitter, no Instagram e agora até no nosso servidor do Discord. Para quem ainda não conhece, é só acessar o Linktree do Viveração. E não se esqueçam, pessoal, estamos contando com o apoio de vocês para fazer o Viveração Podcast chegar ainda mais longe. Somente com a colaboração de todos que reconhecem a importância desse projeto, podemos alcançar mais pessoas e levar informações valiosas para aqueles que mais viveram.
Participem de nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se e também contribuam com as doações via Pix. A chave é o e-mail viveraçãopodcast@gmail.com. Viveração sem cedilha e sem tio. Vamos juntos fortalecer essa comunidade, incentivar o autocuidado e elevar a autoestima das pessoas LGBTQIA+. E lembrem-se, a mudança começa com cada um de nós. Acessem apoia.c/viveração para apoiar o Viveração Podcast e fazer parte dessa jornada de diálogos abertos sobre saúde, sexualidade, direitos humanos e muito mais. Então, apertem o play e vamos vivenciar cada episódio com todo o amor e respeito que essa comunidade merece. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Queria te agradecer, primeiro, pela disponibilidade, por aceitar conversar com a gente. Queria que você, antes da gente começar a falar do assunto mesmo, relacionamento e cuidar de si, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem você é, só para os ouvintes captarem, assim, o que você faz na vida profissional ou na vida pessoal mesmo. Primeiramente, queria agradecer, Guto, pelo convite mais uma vez. Bom, sou Rogério, moro hoje em Cascavel, no Paraná, tenho 48 anos, sou formado em psicologia, então hoje eu trabalho e atuo na questão da psicologia social e psicologia clínica, onde o meu foco, eu decidi por uma questão ética, estar trabalhando com as pessoas LGBTQIA+, então hoje o público é esse, apesar de ter outros clientes que não sejam dentro da nossa comunidade. Sou um homem não branco, uma pessoa cis, gay. Trabalho hoje também com terapeuta psicossexual numa das empresas de São Paulo, que é a Boston Medical Group, que trabalha com disfunções sexuais masculinas. E atualmente também trabalho numa outra empresa de São Paulo, que é a Holden, consultoria de seguros, onde eu trabalho num programa de diversidade e inclusão. Então, profissionalmente hoje é mais ou menos isso, né, onde eu tenho todo o meu trabalho voltado para as questões de sexualidade e gênero, que já faz 15, 16 anos que eu tenho, desde a graduação, trabalhando com isso, seja por publicação de livros, artigos, participo de um grupo de pesquisa que é o Psicoqueer, lá da Unesp de Assis São Paulo, onde eu fiz meu mestrado e doutorado. E estou nessa, como disse você na nossa conversa anterior, tentando fazer essas conexões necessárias para a gente fazer um pouco mais do que já tem sido feito, seja para questões de saúde mental, seja por uma questão de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia, né? Então, nós estamos aí tentando criar esses espaços e estar com pessoas que também estão dispostas a fazer isso. Que legal, que legal. Bastante coisa que você faz. Né? Eu vivo também. Deve ficar cansado às vezes. Então, a gente está querendo pensar nessa temporada do Viveração, pensar um pouquinho mais de saúde mental, né? E a gente escolheu nesse episódio falar um pouquinho sobre relacionamento, né? Porque até pela minha experiência pessoal, eu percebo que para quem é LGBT, QIA+, a gente não tem modelos às vezes, né? E modelos assim como, por exemplo, antigamente os meus pais tinham um modelo, por mais que eles rompessem, né, com a norma, sendo, por exemplo, pessoas progressistas e tal, eles tinham um modelo, né, que era a coisa do pai, da mãe, da mulher, do homem ali, do casamento monogâmico, enfim, com os filhos. E a gente já não tem um modelo, a gente até pode tentar copiar, né, o modelo heterossexual, monogâmico, mas nem sempre isso acontece. E tem toda a problemática da discriminação, né, que não é só por ser LGBTQIA+, mas também outros tipos de discriminação. Então, racial, né, de classe, e que complicam um pouco, eu acho, a manutenção de um relacionamento saudável para a gente, né? Então, por isso que eu pensei em te chamar para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bacana, na verdade, eu acredito que tudo isso acaba
atravessando. Você vai falando, eu vou lembrando várias coisas de pessoas que eu já atendi, ou que eu estou atendendo, ou da minha própria vivência e da própria comunidade, né? É interessante, porque semana passada eu estava em São Paulo e fui ao encontro de alguns relacionamentos também, e aqui também, seja em sauna, seja em aplicativos, seja nessas questões. E como culturalmente isso tem se tornado, eu não sei se eu posso dizer pelo menos para mim, uma vitrine de possibilidades. Eu até vi esses dias no Instagram um tipo de um meme que estava falando assim da questão da conectividade. Né, que a gente está falando um pouco sobre isso agora, que você falou que você queria dar uma pegada mais humana, né? Eu acho que tem essa questão, porque hoje é muito fácil eu ter acesso a várias pessoas que eu não tinha antes. Né? Por exemplo, na minha época, né, eu tenho 48 anos, se eu quisesse me encontrar com alguém, eu teria que ir para um bar ou para um lugar. Né? Hoje não, você pode encontrar e marcar encontros via internet, com o seu celular, via aplicativo, via rede social. Eu acho que isso distanciou, nos aproximou de alguma forma, mas também nos distanciou de uma outra forma. Que eu sempre falo na questão de, eu vejo que está se perdendo um pouco da responsabilidade afetiva. Né? Então, assim, as pessoas se tornaram descartáveis, né? Então, assim, tem alguma coisa, eu não quero mais, eu vou lá, cancelo a pessoa, ou descarto a pessoa, ou termino um relacionamento via WhatsApp. Né? Então, eu acho que tem essa questão de eu poder conhecer pessoas diferentes de vários lugares que, de repente, eu não estaria e não conseguiria se eu não tivesse a questão das mídias, mas, ao mesmo tempo, isso se torna, como, né, aquele filósofo Bauman vai falar de uma sociedade líquida, de relacionamentos líquidos, que são muito mais fáceis de ser descartados. Então, tenho percebido, assim, Guto, as pessoas chegando, pelo menos comigo, ao consultório, não dando conta de terminar esses relacionamentos, de não dando conta de terminaram comigo pelo WhatsApp, como que é isso? Ou eu sou um homem negro e só busco homens brancos, e é uma legitimação de um corpo negro sexualizado. Então, muitas vezes a gente acha assim, aqui dentro da comunidade LGBTQIA+, não se tem preconceitos. Claro que tem. Gordofobia, transfobia, né, discriminação com pessoas que convivem com HIV, que a gente nem fala sobre isso. Então, eu acho que a saúde mental nossa em relação a isso, ela começa a dar uma oscilada cada vez mais, porque eu tenho que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Sabe que você falando, eu me lembrei de um episódio do Black Mirror, que o rapaz, ele termina o relacionamento com a moça, eu não lembro se é um rapaz, eu acho que é um rapaz, e a moça apaga ele das redes sociais dela, mas ali no Black Mirror, como é uma ficção, ele não consegue nem ver mais a moça. Ela fica, tipo, uma fumaça quando ela aparece na frente dele. E eu lembrei de uma experiência, enquanto você falava, que eu tive, de um relacionamento longo que eu tive com um rapaz, e que ele me apagou das redes sociais, de um dia para a noite, assim. Um relacionamento de 4 anos. Aí eu vim para Curitiba, né? E ele existia a promessa dele vir também. Aí ele resolveu não vir e me apagou. Me avisou por WhatsApp e me apagou de todas as redes sociais. Eu não conseguia nem falar com ele. Então, assim, foi um negócio super difícil para mim, assim, na época. Eu tive que voltar a fazer terapia, tal, porque eu não conseguia lidar com... De um dia para o outro, a pessoa desapareceu da minha vida, assim. E tem a ver com responsabilidade afetiva também, né? Claro, assim. Sim, é uma questão que eu não somente nos meus atendimentos, mas assim, seja falando de diversidade, seja falando alguma coisa, assim, sempre pensando nessa questão da responsabilidade afetiva, que começa com a nossa responsabilidade afetiva conosco mesmo. Sim. Muitas vezes a gente está num relacionamento abusivo, ou, né, que as pessoas, entre aspas, não gostam dessa palavra, mas um relacionamento tóxico, e aí a gente não quer ficar sozinho ou sozinha e acaba se submetendo a esse tipo de relacionamento. Porque é interessante quando você fala assim que a gente não tem modelos, mas aí é uma percepção. Gente, aqui não é uma verdade, é só uma percepção minha. Sim, claro. De que ainda nós, eu falando enquanto um homem gay, nós buscamos esse modelo, por muitos anos, esse modelo padrão heterossexual. Né? Eu sempre vejo casais, né? Não é um julgamento, mas muitas vezes você começa a ver um casal, aí ou tem filhos, ou adota, tem filhos, ou tem animais de estimação.
É como me parece aquele lá na minha adolescência, aquela propaganda da Doriana. O marido, a esposa e os filhos. Então, hoje você vê, né, o casal, seja ele qual for, ou uma criança, ou alguém, ou um animal de estimação. Uhum. E aí parece que isso acabou não se encaixando muito bem, que hoje você não sei, né, pelo menos aqui em Curitiba eu conheço poucos, não sei, mas hoje fala-se muito dos relacionamentos abertos. Sim. Né? Então, quantas pessoas chegaram para mim assim, com essa crise desses relacionamentos abertos? Porque ou o parceiro ou a parceira propõe e não aceita, ou a pessoa que chega e quer propor e não aceita, ou abriu e não sabe lidar com o que pode acontecer. Então, acho que hoje tem essa dinâmica do que... É uma coisa que eu sempre levava para a sala de aula. Eu acredito que as pessoas... Nós, quando nos relacionamos, nós não temos e não fomos ensinados, ou até mesmo educados, a... Por exemplo, eu conheci você e nos conhecemos, nos damos bem e queremos começar uma relação. Eu não sei qual que é a sua perspectiva de relacionamento. E você não sabe qual que é a minha perspectiva. A gente, por um sentimento, seja amoroso, afetivo ou sexual, a gente se envolve e assumimos um relacionamento. A gente só vai pensar no que é o relacionamento a partir do momento que acontece algum tipo de problema. Então, assim, é muito difícil você ter pessoas que, olha, tá, nós vamos começar um relacionamento, mas o que é relacionamento para você? O que você espera? Porque eu vejo também, assim, principalmente pós-pandemia, relacionamentos de anos, casados, né? E que terminou. Não que teve alguma coisa. As pessoas começaram a perceber que os rumos, os sonhos, os objetivos, os planos que tinham em comum não são mais. Então, acho que a pandemia, por essa questão até mesmo do isolamento social, acabou colocando as pessoas frente a frente com algumas realidades que elas ou estavam fugindo ou jogando debaixo do tapete, ou elas não davam conta de perceber. Então, eu conheço pessoas que tinham 19 anos de casados, né, e terminaram o relacionamento porque assim, o esposo, agora aposentado, quer ir para morar fora do país. Ele quer continuar no país, não tem pretensão, ok. Cada um foi para o seu canto, dividiram o que tinha que dividir, e hoje cada um está com seu outro relacionamento. Então, acho que isso, para algumas pessoas que têm uma certa maturidade afetiva, acaba se conseguindo conciliar. Não deve ser fácil, mas deve conseguir. Mas tem pessoas que não, que, por exemplo, está num relacionamento de 2 semanas, se joga nesse relacionamento como se ele fosse o pilar da vida, que aí é uma outra questão, né? E aí acaba o relacionamento nesse que nós estamos falando, de cancelamento, de apagamento das pessoas, e aí o que me sobra. É engraçado que você, lembrando da pandemia, eu tive vários amigos que terminaram depois da pandemia, assim. Parece que um pouquinho depois, assim, da coisa melhorar um pouco, vários términos, assim. E acho que é um pouco... Você tem razão no diagnóstico, assim. Eu lembrei de várias coisas pessoais também, por isso que eu dei esse suspiro aí. Sim. Eu tenho que me controlar um pouco aqui no podcast, às vezes, para não falar muito da minha vida pessoal, assim, e não me expor demais, né? É porque a perspectiva aqui é um pouco eu me colocar também, né? Como pessoa e tal, né? Enfim, e você acha que... Eu acho, pelo menos, pessoalmente, que a questão da internet, dos aplicativos, complicaram ainda mais esse quadro que a gente tinha anterior, porque eu acho que a disponibilidade é o que você falou, assim, quando eu saí do armário, por exemplo, eu tinha que encontrar as pessoas num barzinho, num lugar assim, né? Hoje em dia parece que ficou tão fácil, assim, é tão fácil você ter sexo. Não estou falando em termos... não é uma crítica isso, né? Mas digamos que ficou tudo tão líquido, tão fluido, que é fácil, né? Eu falar, não quero esse, vou pegar outro. Trocar de namorado, como eu vejo, tem uns amigos aí que trocam de namorado como se trocasse de roupa. E até eles falam, meu Deus, você é o... Porque eu tive só relacionamentos longos, assim. Eu tive um relacionamento de 12 anos, depois um de 5 anos, e agora já estou em outro de 5 anos. Então, só tive 3 relacionamentos na vida. E eu tenho amigos que trocam, assim, às vezes no mesmo ano tem 2, 3. E não é ficada, é namoro mesmo. Então, eu acho que, assim, a facilidade que para a gente é um espaço mais ou menos seguro, né, a internet,
mas ao mesmo tempo tem esse lado não tão bom, né? Eu acredito que a gente não sabe ainda lidar com isso, porque eu fico pensando, você falando nisso, eu fico pensando assim, uma pessoa que mora no interior, numa cidade menor. Eu vou pegar onde eu morava, Moarama, por exemplo. Moarama tem hoje, deve ter uns 115 mil habitantes. Então, assim, não tem uma comunidade LGBT que ia mais ali. Não tem um barzinho que você pode conhecer, algum lugar. Então, eu fico imaginando, se não tem um aplicativo, como que eu vou conhecer as pessoas nesses lugares? Claro, eu posso ter um círculo de amigos que vai apresentando e tal. Então, acho que o aplicativo ele tem essa funcionalidade de eu conhecer pessoas que também fazem parte do meu ciclo de orientação sexual e identidade de gênero. Mas, ao mesmo tempo, é bem Black Mirror, né? Bem questão de, tipo assim, hoje eu posso cancelar. Tipo, vou lá, excluo, vou lá, apago a pessoa, ou converso, igual que eu tô Bloqueia, morando, né? bloqueia, porque como agora eu tô morando numa cidade faz um ano e meio que eu tô morando em Cascavel. Então é interessante, eu tenho um aplicativo e fica ali, né? Você troca uma foto, a mesma pessoa que conversou com você e deixou de conversar com você, volta. Sabe, uma coisa bem louca, assim, no sentido de volta a conversar com você só porque você trocou uma foto. Então, acho que ela tem essas questões muito. Não é que é fútil, mas as pessoas não sabem aproveitar o espaço que tem ali. Virou muitas vezes, tipo, desculpa a comparação, um açougue, né? Você vai lá e escolhe a carne que você quer para aquele momento. Mas eu acho que algumas vantagens tem, mas também tem essa questão dessa. Hoje está se falando muito de uma cultura do cancelamento, né? É a mesma coisa se você pensar Big Brother. Você não vota para as pessoas ficarem, você vota para eliminar. Nós temos muito disso. Hoje tem até um termo chamado ghosting, né? Que é quando a pessoa desaparece. Você tá num relacionamento com a pessoa e aí nem sempre ela te avisa que ela terminou com você e ela desaparece. E aí isso o pessoal chama, acho que é do inglês, né? Vem ghosting, de desaparecer, virar fantasma, né? Bom, eu tive 3 relacionamentos, assim, mas se eu posso chamar aquilo de relacionamento, enfim. Mas eu lembro, minha primeira vez que eu me apaixonei por um outro, eu era bem mais jovem, por um outro homem, ele foi através da internet, a gente se conheceu pela internet, começamos, nossa, na época do Messenger, do Hotmail, Sei. tinha. Ele estava na Itália fazendo doutorado. Ficamos meses conversando. E ligando, ele me ligava, tal. E depois de bom tempo assim, desse relacionamento virtual, ele tinha combinado de vir para ele, ia vir para o Brasil e nós nos encontrarmos. Aí eu vou falar a palavra que você me trouxe agora que eu não conhecia, ghosting. A pessoa sumiu. Depois de um tempo, apareceu de volta, falando que não tinha vindo para o Brasil, não tinha dado tempo e que tinha engravidado uma menina, enfim, uma coisa muito louca. Nossa. E outros relacionamentos que eu namorei outras pessoas de outras cidades, e aí era assim, terminou por WhatsApp. Falar onde fica, né? Para assim, tipo, para você pedir namoro, para assumir um compromisso, você vai presencialmente. Você tem essa disponibilidade. Agora, para você terminar, mostrar as razões porque não está dando certo, ou porque você não quer mais, você não tem uma certa postura de ir pessoalmente. Então, acho que isso hoje está, pelo menos na minha percepção, está acontecendo muito forte. Principalmente, não sei, né? Pelo menos assim, pelos contatos que eu tenho, pelas pessoas que eu atendo, de homens gays, é muito mais forte, eu tenho visto isso. E muito mais corriqueiro. As pessoas fazerem grandes promessas e, de repente, não deu conta mais. Sumiu. Isso é bem complicado, né? Em termos de responsabilidade afetiva com o outro. Isso eu já disse aqui no podcast algumas vezes, mas, enfim. E aí imagina a saúde mental dessa pessoa. Fica bem abalada, né? Porque assim, eu não sei a história da outra pessoa, né? Muitas vezes a questão de já se sente rejeitado ou rejeitada, já viveu outros tipos de relacionamentos dessa forma, e aí do nada você acaba fazendo um investimento, que não é investimento somente afetivo, é um investimento de tempo, de investimento de vida, porque de repente você já almeja criar e construir algo junto com essa pessoa, e de repente essa pessoa, sem explicação nenhuma, some da sua vida, ou por essa questão de encontrei uma outra pessoa, já não sei se você ficou sabendo daquele, até comentando hoje de manhã com um amigo meu, daquele ator, que você sumiu agora, o Pitombo, esqueci o nome dele no começo.
Eu vi que um ator se assumiu há pouco tempo, mas eu não, E é interessante não sei o nome porque também. ele tá, a pessoa que ele está hoje era casado. Ah, tá. Então essa foi a grande, o Marcos Piton. Na Uhum. verdade, assim, e aí a repercussão do caso foi que o ex-esposo desse que ele está hoje ficou sabendo quando foi para as redes sociais. Nossa. Então, assim, onde fica a responsabilidade afetiva das pessoas nisso, né? Eu acho que assim, até isso eu falo aqui no podcast, mas falo para meus amigos também. Eu acho que até no relacionamento casual você tem que ter responsabilidade. Então, se você tem um relacionamento aberto, por exemplo, você vai sair com outra pessoa, você tem que avisar a outra pessoa que você está num relacionamento, que você e que tipo de relacionamento você quer com ela também, Sim. porque a gente não sabe, né, aquilo que você falou. Ela pode ter uma expectativa X com você e você só quer um sexo casual. Então isso tem que ficar claro, eu acho. Sim. E quando, mesmo num relacionamento casual, assim, eu tenho um amigo de transa. Você tem que, se você é casado, você tem que avisar essa pessoa que você é casado. Já falei isso para vários amigos meus. Porque ela pode se apaixonar, ela pode, né? Então ela tem que saber aonde ela tá enfiando o pé dela. Sim. Né? Porque na verdade, na verdade, a outra pessoa, igual você mesmo disse, e aconteceu, você falando, eu vou lembrando de vários casos, né? Que muitas vezes, eu tenho um relacionamento aberto, e aí eu fico pensando, você traz uma terceira. Eu conheço pessoas que têm um relacionamento aberto e traz uma terceira pessoa pro relacionamento. Aí eu falo, gente, mas aí é o quê? Virou um relacionamento? É um trisal? É aberto ainda? E assim, a minha pergunta sempre é assim: quais os motivos? Claro que a gente pode amar, eu acredito amar várias pessoas, né? Porque eu acredito que essa palavra amor ela já está bem desgastada, Uhum. mas a gente pode sentir o desejo, quando eu falo desejo, não é desejo somente desejo sexual, por várias outras pessoas. Mas eu acredito que o relacionamento aberto hoje, pelo menos na minha percepção, ele tem muito mais regras do que um relacionamento monogâmico. Sim, sim. E Então, tem virou uma prisão. Eu falei assim, ué, mas não era para ser aberto? e para funcionar tem que ter muita conversa, senão. Imaturidade, porque assim, claro que a monogamia não garante ser traído ou não ser traída, não garante ser abandonado ou não ser abandonado. Mas quando eu abro as portas para a pessoa poder conhecer outras pessoas, eu tenho que ter, porque aí entra naquela, e tem alguns que querem saber com quem a pessoa sai, outros não querem. Só pode sair se estiver juntos, né? Então acabou se criando regras dentro de uma coisa que, pelo menos na minha percepção, não era para ter regras, porque regras levou para monogamia. Não, pelo que eu tô sabendo, assim, já fez alguns episódios sobre isso aqui. Tem vários tipos de relacionamento aberto. Sim. Tem até nomes diferentes e tal. Até ao ponto de ter um livro sobre relacionamento aberto, e nomes diferentes. Assim, eu não sei agora para falar. Aham. Eu sei que, por exemplo, existe relacionamento aberto em termos sexuais, em termos afetivos, poliamoroso, enfim. Tem vários tipos de relacionamento não monogâmicos, na verdade. Então, inclusive, eles chamam de, como que é? Relacionamento não monogâmico consensual, porque justamente para reforçar que todos têm que saber que está rolando um relacionamento aberto ali, né? Se Sim. você se relaciona com uma outra pessoa que não está sabendo que existe uma terceira pessoa, aí não é consensual, né? Aí pode ser até uma violência, eu acho, na minha opinião. Assim. Uhum. Hoje em dia, toda das pessoas, né, tem um celular e smartphone à mão. E todas elas têm acesso, em maior ou menor grau, à internet. E a questão das redes sociais em especial, né, que é onde a gente consegue maximizar essa hiperconexão digital e onde a gente trava as relações interpessoais, né? Elas são muito
muito incoerentes. Talvez essa seja a palavra correta. E a gente usa muito a internet, as redes sociais, mas não consegue trazer elas para a vida real. A gente vive um mundo de fantasia, onde tudo é perfeito no mundo virtual, mas a gente não tem a força para fazer com que essa vida falsa se torne realidade. Porque todo mundo quer ir fazer uma viagem para a Europa, mas ninguém quer correr atrás de trabalhar para conquistar esse sonho na realidade. Mas, assim, falando um pouco de relacionamento, o que que você acha que, além dessa questão da relacionamento aberto, quais são as questões, assim, mais, os desafios que aparecem mais no teu consultório e da internet, né? Que a gente já falou internet, relacionamento aberto. Mas eu acredito que essa questão, assim, primeiro você falando, eu fiquei pensando, assim, de... pelo menos eu penso não sei se seria uma necessidade, mas uma maior clareza do que eu entendo enquanto relacionamento. Sim. Eu acho que é aí que pega, independente se é um relacionamento aberto, se é um relacionamento monogâmico, enfim, é um relacionamento. Então, eu acredito que a gente está se perdendo nessa questão de eu me relacionar com outra pessoa. E aí a gente pode ampliar isso para falar, tipo, de amizades, de familiares, alguma coisa nesse sentido que tem uma relação minha com o outro. Então, eu acredito que minha percepção é sempre essa, nesse sentido, de que o que eu entendo contra o relacionamento e o que eu espero e quero de um relacionamento, seja ele qual for. Porque se eu não tenho essa clareza, eu vou me perdendo. Porque aí a gente acaba ainda lá no século, não sei o que lá, achando que a gente vai encontrar metade da laranja, a tampa da panela, a alma. Não vai, na verdade, sim. Se eu preciso de uma alma gêmea, eu vou querer alguém como eu. E eu sempre, quando eu estava na graduação, eu sempre falava assim, na verdade, eu acredito que o relacionamento ele sim, tem que ser um lugar de transbordamento. Eu me relaciono com você para que nosso relacionamento transborde em algo além daquilo que você individualmente tem da sua vida e individualmente da minha. Porque se eu entro num relacionamento para de repente, para você me complementar e você da mesma forma, vai ficar duas pessoas vazias buscando algo, vão se devorar. Uhum. Então, acho que é um pouco essa mentalidade que ainda, em pleno século XXI, a gente está tendo ainda. De que, eu vou encontrar alguém para me completar. Tá? Você não precisa de alguém, você tem que estar completo para estar com alguém, na verdade. Não é que você precisa ser perfeito, mas você precisa estar inteiro, inteira no relacionamento. Mas aí, se estão duas metades procurando as metades, vão se devorar. Aí vira aquela coisa simbiótica, né? Aquele relacionamento simbiótico, que é um dependente do outro Sim. e ao mesmo tempo se machucando. Enfim, eu até sei falar um pouco sobre isso, porque eu já vivi relacionamentos assim, então hoje em dia eu tento trabalhar relacionamentos de uma forma muito diferente, assim, com muita conversa. Até o meu namorado fala que eu exagero quero conversar sobre tudo, discutir tudo. Ele fala, não, DR hoje não. E me conta uma coisa, assim, mas você acha que essa coisa do cuidar de si que é uma coisa que eu pensei quando eu escrevi a pauta, vem antes do relacionamento, né? Eu acho. Antes de você... Não tá necessariamente ligado ao relacionamento. Então, tem a ver com autoestima até, com o cuidar de si e de olhar para si mesmo, né? Então, isso é um trabalho que dá trabalho, né? É uma coisa que dá trabalho. Bem Foucaultiano isso, né? Na verdade, me lembrou assim disso, porque assim, se a gente for pegar isso, pegando Foucault, na verdade, lembrando alguns conceitos que ele traz, muito cuidar de si a partir dos gregos, aos próprios relacionamentos que os gregos tinham naquela época, sejam mesmo até sexuais, era para um cuidado de si. Era visto, por exemplo, a homossexualidade era vista como um cuidado de si no sentido desse transbordamento do que o que aquela experiência poderia agregar na vida. Então, acredito que hoje a gente é interessante, porque o cuidar de si hoje me parece que eu preciso de alguém para me cuidar. Uhum.
Eu preciso de ter alguém para, né? Nossa, eu vou lembrando assim de vários clientes. Eu preciso ter alguém para ir tomar um sorvete ali no lugar. Eu preciso de alguém para ir no restaurante. Não, você não precisa. É legal se ter alguém para compartilhar os momentos, mas por que você necessita ter alguém para fazer viver a sua vida? E aí é um pouco da minha experiência, assim, né? Porque eu sempre fui muito nesse sentido. Eu preciso ter alguém para fazer as coisas e fiquei muitos anos deixando isso me paralisar. Hoje, para estar, eu sempre estava falando sempre falo para as pessoas, hoje, para estar com alguém, estou disposto a ter um relacionamento? Estou disposto. Mas a pessoa tem que ter, vou usar a palavra, não sei se pode, mas tem que ser muito foda, no pode. sentido assim, pelo que eu estou construindo da minha vida, para ter alguém do meu lado, e a gente sabe que o relacionamento ele é pautado também de abrirmos mãos de algumas coisas individuais para construirmos coisas juntos e juntas. Então, para eu abrir mão de algumas coisas, eu preciso que seja realmente um relacionamento que vale a pena, de investimento, de tempo, de afeto, né? Então, não é qualquer relacionamento que me faria assim, nossa, não vou mais fazer isso porque eu estou me relacionando. Então, acho que hoje... E aí, eu acho, Guto, que essa questão pós-pandemia que colocou em xeque alguns relacionamentos. Eu acho que algumas pessoas começaram a perceber que abriram mão de determinadas coisas durante tanto tempo no relacionamento e que hoje elas não estavam mais dispostas. Que elas queriam cuidar mais de si. Né? Não que elas terminaram porque estavam gostando de outra pessoa, porque o relacionamento não estava dando certo, mas porque eu vejo que as pessoas se voltaram um pouco mais para si mesmas, para os seus projetos de vida, por aquilo que elas queriam construir individualmente, que o relacionamento não permitia. Então, acredito que esse cuidar de si, ele sempre é necessário antes de qualquer coisa. Porque se eu não tenho essa consciência, como eu me envolvo com uma outra pessoa que tem uma outra história, uma outra vivência, uma outra perspectiva, outros sonhos, outros projetos? É como se fosse, então, eu vou me relacionar de um lugar de cuidar do outro, esperando que o outro cuide de mim, e de repente ninguém está cuidando de ninguém. Sim, sim. E o que você diria, assim, para... pensando, essa questão do cuidar de si é um pouco complexa, porque nem sempre os nossos desafios têm a ver só com a gente, né? Às vezes tem outras questões, né? Tem questões sociais, né? Questões econômicas que nos atravessam também. Mas falar em conselho, eu sei que é meio difícil, mas o que você diria para a pessoa que quer começar a pensar, olhar para si, cuidar um pouco mais de si? O que fazer para começar a ter esse movimento? Assim, você falaria alguma coisa assim, ou é uma coisa que talvez não funcione? Talvez a pessoa tenha que ter um clique e falar, não, chega, tenho que cuidar um pouco mais de mim. O que você acha? Você falando isso me veio... Aí eu fiquei pensando de maneira geral, né? Porque muitas vezes conceito cada um faz, não é uma receita pronta. Mas acho que uma coisa que todos nós, para começar a pensar isso, podemos fazer, e aí é uma regra, pelo menos eu acredito que é uma regra geral, é o silêncio. O que eu falo de silêncio? Como a gente está falando de conectividade, de redes sociais, de tudo isso, que tempo que eu dou para eu me escutar? Que tempo eu dou para eu olhar o que eu quero da minha vida? O que eu estou construindo com a minha vida? Tem uma frase de um livro que eu usei no mestrado em 2013, né? Da Clarice Alcântara, que ela fala o seguinte, é uma frase que para mim se tornou um mantra, assim, que eu sempre fico revisitando. O que você está inventando da sua vida? Porque muitas vezes, não sei, gente, a gente terminou julho, nós estamos em agosto, quase já, de 2023, olha como as coisas, né? Agora há pouco, a hora que eu olhei no relógio, já era quase 3 horas da tarde, para estar aqui com você e eu lá almoçando ainda. Então, é um movimento muito rápido também que nós estamos vendo do tempo, do gerenciamento do tempo. Então, eu acredito assim, se nós não pararmos, e esse eu acho que se for o conselho, seria isso, se eu não parar num momento do meu dia a dia para me olhar, eu não vou ter essa sacada ou esse termômetro do que eu estou esperando da vida, o que eu estou construindo da vida. Eu estou me exercitando, porque assim, hoje por ser psicólogo, muitas vezes tem que estar conectado na rede social, divulgando trabalho, tarará, que desgasta um monte. Então hoje, por exemplo, eu levanto
não ligo o celular, não olho rede social, vou para academia, deixo o celular em casa, volto, e aí sim, pelo menos um tempo para eu digerir aquela manhã, acordar, né? Porque antigamente, assim, para mim, eu também, hoje eu fico muito mais com o celular por causa dos meus clientes, né? Caso aconteça alguma coisa, né? Mas antigamente, por exemplo, eu falo para eles assim, olha, gente, se vocês tiverem algum tipo de surto, surtem até a meia-noite, porque depois da meia-noite às 6 meu celular está desligado, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que o conselho seria um pouco isso. Que tempo que eu tenho, tiro do meu dia para me olhar? Porque se eu não me olho, como que eu vou me perceber aquilo que eu estou construindo para mim mesmo que eu quero? E aí muitas vezes eu fico sempre buscando no outro esse olhar que eu preciso dar. Então, silêncio. Silenciar diante de toda essa correria, dessa bagunça, vamos dizer assim, que hoje todo mundo está, infelizmente, conectado a um celular. É engraçado você falar do exercício, que é um dos momentos também que eu, pessoalmente, me conecto, assim, comigo mesmo. E às vezes eu furo, né? Academia e tal, mas eu tento não furar, porque é um momento que eu consigo parar mesmo, até mentalmente, assim. Até o pessoal fala, eu faço academia para ficar sarado, ficar, sei lá, para ficar musculoso. Eu falo, não, eu faço para ficar são mentalmente. Sim. Que é o momento que eu vou lá, fico sozinho, paro, desligo o celular, fico e olho um pouco para mim, né? Cuido um pouco do meu corpo e tal. Outra coisa que eu faço também é o momento do banho, né? De quando eu acordo, tem um certo ritual, assim, os momentos da alimentação também, comer, olhando, prestando atenção na comida. Eu não faço isso ainda. Às vezes, a comida às vezes não é possível, mas pelo menos no café, tomar um chá ou tomar um chimarrão, prestando atenção no que está fazendo. Tento fazer, nem sempre eu consigo. Porque eu sou uma pessoa bem ansiosa também, né? E aí ainda tô envolvido em vários projetos, todas as questões dos outros que acabam aparecendo na minha vida, mas tento ter esses momentos durante o dia de olhar para mim. Até para a gente, quando a gente vai falar de saúde, eu não posso falar de saúde para os outros sem estar cuidando da minha saúde, né? Que exemplo que eu vou dar? E é uma questão assim, pelo menos para mim é um lugar, eu sempre falo para alguns clientes meus, assim, a gente precisa criar um tipo de bolha de respiro. Você detectar o que é sua bolha de respiro, o que é essa bolha? Você se olhar, se cuidar, se perceber, enquanto você, indivíduo, pessoa, sem ninguém. Quem é você sem ninguém? Entende? Eu acho que a gente não consegue, muito difícil hoje as pessoas dizerem são elas sem ninguém. Esse ninguém é todos os relacionamentos. Muitas vezes eu chego à noite, assim, depois do dia, cheio, porque é muita gente, conversa, muitos projetos igual você também. E agora eu tô morando sozinho, então assim, eu desligo todas as luzes do meu apartamento e fico lá. Nem ligo a televisão. Nem que eu não tenha pensado em nada, mas eu preciso de um tempo para me... Não é nem olhar, mas assim, para que a vida repouse, sabe? Para que aquilo que acabou o dia foi. Mas eu acho que muitas vezes porque aí é uma maneira de eu começar a perceber aquilo que em mim eu preciso cuidar e valorizar mais. Porque aí quando eu entro num relacionamento, isso se torna um pouco mais claro no sentido de que eu sei que aquele relacionamento ele não é o pilar da minha vida. Que aquela pessoa ela tá ali, né? Não sei por quanto tempo, porque eu sempre falo que Eterno é só o filme do Shrek, Felizes para Sempre. Mas que naquele momento estar com alguém, com aquela pessoa, seja num namoro, numa paquera, num encontro casual, num casamento, enfim, é um momento que eu estou inteira para construir algo. E que, de repente, se acabou, vai ser sofrido? Vai ser sofrido. Mas eu não perdi o chão. E é interessante a gente pensar até que, lembrando dessa questão do cuidar de si, tem relação até com, por exemplo, que é uma questão que eu nem escrevi na pauta, mas que eu acho que a gente pode lembrar, que tem até a ver com cuidado na área da prevenção a ISTs, HIV, que eu vejo que o pessoal, da mesma forma que o pessoal se relaciona assim, sem pensar no que está fazendo, em termos da saúde sexual também é uma coisa bem refletida, assim. Eu tenho vários amigos que eu sou um pouco... tipo, eu escuto todas as histórias dos amigos. Não sei se é porque como eu faço podcast, eles acham que eu sei das coisas. Então, aí eu pergunto de vez em quando para eles, e aí, mas como que foi? Que método que você usou?
quando você conheceu ele e tal. Ah, eu não pensei nisso, nem lembrei na hora dessa parte aí. E aí a parte do cuidar de si, em termos, né, sexuais, também passa ali batido, e tanto em relação a mim quanto em relação ao Sim. outro, né? Que também, às vezes, né, acontece, por exemplo, a gente tem vários casos de pessoas que estavam em um relacionamento monogâmico, fechado, entre aspas, e aparece uma IST ou HIV mesmo, e enfim, eu acho que tem a ver também, né? É você pensar na tua saúde sexual como um momento de cuidado também, pensar na prevenção como um momento de cuidado, tanto pessoal, mas eu acho que você tem que primeiro pensar na sua. Uhum. E aí depois, se você quiser, você pode conversar com o seu parceiro. Não sei se você concorda. Mas você falando nisso me vem assim, porque é interessante que eu acho que pensar em saúde mental é também pensar literalmente em saúde sexual. Porque o que é saúde mental, na verdade? É ter uma qualidade de vida. Uhum. E se a qualidade de vida, nós, enquanto pessoas, é integral, muitas vezes, se eu não tenho uma percepção e um cuidado sexual, é porque eu também não estou buscando saúde mental. Porque, por exemplo, uma pessoa que convive com... Né, eu tenho alguns amigos que eu fui a primeira pessoa a saber que eles estavam convivendo com HIV. Mudou-se muita coisa na vida dessas pessoas, né? Ou pacientes que chegaram, olha, acabamos de descobrir. Então, quer dizer, a saúde mental, ela, primeiro, claro que em pleno século XXI hoje é muito mais fácil, né? Mas a notícia não é fácil. Uhum. Né? O tratamento pode ser um pouco mais fácil do que anos e anos atrás, mas a notícia não é fácil. Então, assim, naquele momento que eles estavam no ato sexual sem algum tipo de cuidado sexual, eles não pensaram depois na saúde nem mental que eles vão estar enfrentando. Porque aí é todo um procedimento. Se vai contar para a família, se não vai contar para a família, se vai contar para o parceiro, se não vai contar para o parceiro, como que vai ser viver isso, né? Que todos ainda tem toda essa questão dos estigmas. Ah, como vai ser minha vida agora? Então, assim, eu conheço amigos próximos que a saúde mental foi lá para baixo, mas não pensaram que a saúde mental está ligada também com a saúde sexual, saúde física, né? Sim, sim. E hoje, gente, lembrando, tem tantos métodos, né? Além do preservativo, tem a PEP, que é profilaxia pós-exposição, né? Então, se a gente se expõe, você pode procurar até 72 horas, procurar um posto de saúde ou uma unidade de saúde para tomar um antirretroviral durante 28 dias. E tem a PrEP também, que muita gente toma, né? Que é aquele comprimido antirretroviral que você toma todo dia para ter uma segurança a mais, digamos, caso você tenha algum momento de exposição. Né? E tem outros métodos também, como a testagem é um método também, né? Mas é interessante, Guto, você falando nisso, porque é uma coisa que eu tenho percebido até de amigos próximos, que tomam, sempre confundo os nomes, a PrEP, né? A PrEP, que é todo dia. Eles acabam esquecendo que tem outras DSTs. Sim, sim. Então, assim, tipo, estou me prevenindo contra o HIV, mas se eu não usar a camisinha, eu posso, dependendo do ato sexual, adquirir outras ISTs. É por isso que quem toma PrEP tem que fazer exames periódicos de ISTs também. Então, a gente até tem agora uma boa notícia recente, que antes não era tão fácil fazer exames de ISTs, né, no SUS. Agora está bem mais fácil. Agora tem de gonorreia e sífilis, assim, bem fácil mesmo. E para quem toma PrEP é obrigatório. Então a pessoa não consegue pegar o comprimido para o outro mês se ela não fizer os exames. Porque a testagem também é uma prevenção, né? Porque interrompe o ciclo ali. Caso ela se infecte com sífilis ou com outra IST, aí ela faz o exame e aí tem que fazer o tratamento e aí para interromper, assim. Mas existe esse risco, sim. Por isso que pensar em saúde sexual é uma coisa que você tem que ter essa coisa de se pensar. Que método eu vou empregar na minha vida
e se eu vou assumir as consequências dos meus atos. Então, se eu decidir não usar camisinha, por exemplo, usar PrEP só, eu vou ter que ter a responsabilidade de fazer os testes periodicamente, e estar sempre atento para as outras ISTs, né? Sim. Vou ter que me informar sobre as ISTs e tal, ficar um pouco mais atento de quem usa camisinha sempre, né? São escolhas que a gente faz. E é interessante que a gente falar isso em pleno século XXI, é muito, né? A gente for pensar, ainda hoje, e principalmente para homens, né? Porque, por exemplo, como eu disse para ti, eu trabalho como terapeuta sexual na Boston, que a gente trabalha disfunções sexuais masculinas. E quão difícil para o homem chegar ao ponto de buscar um tratamento para disfunção erétil, para ejaculação prematura, por perda de libido. Até, né, para a gente for pensar quantos homens que chegam até os 40 anos nunca fizeram testes de próstata. Então, o cuidado ainda, né, e não se percebe que esse cuidado sexual ele vai interferir, como nós estamos falando, num cuidado mental, porque pode, diante de qualquer situação, disparar crise de ansiedade, pessoas que não conseguem lidar com um relacionamento que pode acabar a partir de uma situação dessa, né? Porque a gente convive muito com relação a isso. Então, cuidar de si é de maneira global, integral, não é somente um recorte do nosso corpo, né? E que muitas vezes eu sempre brinco, né? Com o meu personal, falo assim, as pessoas preferem manter um personal porque é estético, fica mais fácil ver o resultado, muitas vezes, do que manter uma psicoterapia. Que o resultado não tem... É um processo. Eu sempre falo, é um processo, pode ser longo, não é uma consultoria que eu vou lá, te dou uma receita e está tudo resolvido a sua vida. Então, acho que esse cuidar de si, ele é muito importante e eu acho que no mundo que nós estamos vivendo hoje, ele precisa cada vez mais ser mais focado. Porque se eu ficar esperando que as pessoas cuidem de mim, eu estou jogando a minha vida nas mãos de quem muitas vezes a gente, como eu disse, o único final feliz pode ser o do Shrek, eu não sei. Entendi. Legal. Então tá, pensamos muitas coisas, eu acho que a gente já deu para falar de vários assuntos, aí espero que a gente tenha contribuído com os ouvintes, para que eles tenham um momento de reflexão aí sobre a vida deles, né? Pensando tanto a saúde mental quanto a saúde global, saúde sexual, enfim. E queria agradecer de novo e queria abrir o microfone para você, se você quiser falar redes sociais ou falar qualquer coisa que você quiser, você passar contato para o pessoal. De qualquer forma, a gente coloca, se você quiser, a gente coloca na descrição do episódio depois os contatos e tal. Então vocês vão poder colocar na descrição. Na verdade, eu acredito que o que eu queria dizer é para a gente conseguir cada vez mais criar esse espaço de discussão, que eu acho extremamente importante. Eu conheci vocês há pouco tempo, acho, não faz tanto tempo, e eu acho bem bacana quando, diante de tantas coisas que a gente poderia estar fazendo hoje, você está disposto a estar aqui, né, dentro de um espaço que as pessoas podem, mesmo que elas não tenham, elas achem que isso seja perda de tempo, eu sempre acredito que se a gente coloca uma pulguinha atrás da orelha para refletir, para pensar, a gente já conseguiu fazer alguma coisa. Então, o que eu queria deixar é isso. Vamos criar esses espaços de conexões, de discussões, de conhecimento, né, de valorizar esses trabalhos, porque diante de tantas fake news que nós vamos ouvindo e sempre sobre saúde mental, sobre saúde sexual, sobre pessoas que convivem com HIV, sobre pessoas LGBTQIA+, termos pessoas que se dedicam parte do seu tempo, da sua vida para fazer um trabalho como vocês fazem, é extremamente importante. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite, por conseguir fazer isso presencialmente, que eu acho muito legal, né? E que surjam pessoas que queiram se engajar mais nesse trabalho que vocês fazem, contribuir de alguma forma, convidar vocês para fazer outros tipos de trabalho, porque eu acredito que hoje essas conexões e essas alianças são extremamente importantes. Legal. Obrigado, Rogério. Então tá, gente, a gente se fala, eu espero receber as opiniões de vocês, os comentários nas redes sociais do Viveração, e até daqui a 15 dias. Um beijo. Gente, beijo, abraços, estamos por aí. Tchau.
No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto, apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.